Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Eu escolhi o poema Noite de São João porque ele é a base de todo o livro Noite de São João, publicado ano passado pela editora Corsário Satã. Na verdade, este poema foi o ponto de partida para o projeto todo. Lembro-me como veio a ideia do poema. Minha irmã Emanuela Helena, a quem dediquei o poema, nasceu antes do meu nascimento e faleceu antes de completar 1 ano de idade, também antes de meu nascimento. Ela nasceu com um problema cardíaco muito sério e até a sua morte foi uma luta muito grande e sem pausa. Intermináveis idas ao hospital, exames, cirurgias, muita atenção. Tudo que podia ser feito pela Emanuela, minha irmã, foi feito. Mas, infelizmente, ela não resistiu e acabou por falecer no dia 20 de março de 1986, aqui em São Paulo. O poema surgiu, então, numa tentativa de imaginar o sentimento, a dor que meus pais sentiram ao voltar para casa e se depararem com um vazio imenso e devastador. Tentei tatear este estado de sentimento. É claro que há modulações aí que criam tensões entre o vivido, o lembrado e o imaginado. Entre as duas primeiras dimensões, Walter Benjamin comenta no texto A Imagem de Proust que um acontecimento vivido é finito ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sempre porque é apenas uma chave para tudo que veio antes e depois. O meu poema trabalha na dimensão criativa do imaginado, não é uma lembrança nem uma vivência. Então busco compor uma cena, busco criar um tecido de rememoração a partir de outras memórias, de minha mãe, de meu pai, de minha família. E nisso tudo, como na memória vivida ou lembrada, há lapsos e lacunas, impressões e imprecisões, cômodos e, sobretudo, invenção. Na verdade, eu escrevi esse poema no final do meu outro livro, né, do De Repente a Chuva. Eu acho que quando eu estava escrevendo De Repente a Chuva, algumas coisas ficaram ainda na minha cabeça. Esse poema deve ter sido escrito no final de 2017 ou no começo de 2018. O nome do livro tem o nome do poema, né? O livro só existe porque existe esse primeiro poema. Ele foi o primeiro poema que eu fiz para o livro, né? Tem isso também. Então, por isso que é a base, né? Eu acho que... Porque no meu livro, né, no Noite de São João, eu rememoro... É difícil falar rememorar porque, nesse caso específico desse poema, eu não vivi o que aconteceu, né? No caso do poema da minha irmã, Noite de São para minha irmã, Noite de São João, eu não posso rememorar porque eu não vivi, né? Mas eu posso imaginar, né? Essa matéria maravilhosa, né? Que é a imaginação. Né? Aí eu falei, não, já tenho um poema, eu já tenho um título, né? Que é Noite de São João também. E, a partir disso, eu já tinha outros poemas também. No primeiro verso, né, do poema, eu tinha escolhido o verbo estar, né? Estivemos aqui. Aí eu percebi que na primeira versão, né, que o uso do verbo estar era um verbo que não dava muito a ideia do que eu queria expressar. Né? Então eu troquei por permanecer, o que dá a ideia de constância, de algo que continua existindo. Porque o luto, por mais que tenha suas muitas fases, faces, intensidades que variam de pessoa para pessoa, acredito eu que ele sempre vai existir dentro de cada um de nós. A cada um seu ritmo de sofrimento, como escreveu Roland Barthes em seu maravilhoso Diário de Luto. Né? Outro ponto que pensei foi no uso da palavra lareira e não fogueira. Fogueira é um símbolo muito importante nas festas juninas, especialmente no Nordeste, de onde venho, Maceió, Alagoas. Mas pensei que fogueira representava algo muito vivo, festivo, e pensei, eles, meus pais, estão de volta a uma casa que está fria. O que poderia aquecê-los? Uma lareira, algo mais próximo de uma fogueira, mas que fica no interior da casa, portanto, num ambiente fechado. Eles estão anestesiados de um frio que é imenso, de dor igualmente imensa, mas aquele calor da lareira leva algum conforto a eles e aquece suas memórias, as lembranças da filha. A casa está silenciosa, mas cheia de pequenas reminiscências. Por isso a escolha de um quarto vazio,
mas habitado por brinquedos, como o cenário do poema. O quarto está vazio da presença da filha, mas as lembranças estão em cada um dos brinquedos deixados por ela, muito de nós dois pelos cantos fechados da casa. A única estrofe do poema que se manteve intacta do início ao fim é a estrofe final. Não lembro exatamente como foi, mas acredito que tenha sido despertada a partir de uma conversa minha com minha mãe que tive muito tempo atrás. Minha mãe disse que ela não chegou a falar, né? Que apenas balbuciava, como a maioria dos bebês de menos de 1 ano. Então imaginei algo como a linguagem das borboletas, o que na minha cabeça é algo silencioso e onomatopeico. Sua voz ocupou o espaço da casa, do quarto, o lugar comum de meus pais através das borboletas. O que parece não fazer nenhum sentido, né? Como assim? Ela ocupou com pequenas palavras. Que pequenas palavras são essas, né? Ela não chegou a falar, então ela balbuciava. Eu não sei muito bem, mas na minha cabeça funciona bem essa coisa de imaginar as borboletas falando, né? Eu sempre gostei de dedicar poemas. Eu acho que a maioria dos meus poemas são dedicados, sim. Mas essa primeira seção do livro, a maioria dos poemas são dedicados e tem epígrafes em quase todos eles, na verdade. Então, tem poemas que, por exemplo, o poema para o meu pai. Eu fui a última pessoa que esteve perto do meu pai antes dele morrer. Então, eu tento trazer para o poema esse momento, esse movimento de uma maneira diferente, de uma maneira mais poética, né? Porque a morte, por mais que ela tenha várias maneiras de dizer poeticamente, eu acho que ela não é poeticamente na prática, não é poética na prática, né? Então, quer dizer, deve ter, sim, mortes mais poéticas, assim, mas para mim nunca é poético, não. Então eu tento desenvolver a poesia da morte de outra maneira, né? E engraçado, porque geralmente quando eu escrevo para pessoas que estão ainda por aqui, eu não tenho esse movimento de aproximação, não. Eu acho que eu tento fazer outro tipo de coisa. Quer dizer, não sempre. Tem um poema ou outro, né, que eu falo de situações realmente vividas. Mas a maioria dos poemas eu não tenho essa aproximação, não. As festas juninas, em geral, assim, sempre foram as minhas preferidas, né? Não só porque eu sou do Nordeste e tal, mas também porque eram as festas mais próximas dos aniversários da minha mãe e da minha avó. A minha mãe, inclusive, nasceu na noite de São João. Então, isso também me pegou quando eu escolhi, de fato, colocar como título o Noite de São João. Outra coisa que eu queria trazer também para o meu livro e sobretudo, para o poema, aí sim eu digo, uma aproximação com outros 2 poemas de outros 2 poetas que eu sou apaixonada, que é o Alberto Caeiro, né, heterônimo do Fernando Pessoa, que tem o poema chamado Noite de São João, e Profundamente, do Manuel Bandeira, né? Os 2, inclusive, serviram como epígrafes para o conjunto final de Noite de São João. Em Profundamente, Bandeira começa onde o sujeito do poema adormece ao som de risos, cantigas e vozes da noite viva de São João. Mas à medida que o poema avança, o cenário é outro, é inóspito e cada vez mais pautado no interior da casa. Em Caeiro, por mais que exista um sujeito notadamente solitário e triste, aquém da festa de São João, o ambiente para além dos muros ainda é festivo. Nesse sentido, Noite de São João se desenrola num ambiente mais bandeiriano, menos jocoso, porque se desenvolve dentro da casa, recolhendo liricamente os filetes de lembranças e reminiscências. Não, esses 2 poemas especificamente, eles fazem parte mesmo da minha vida. Eu acho que eu sempre recorro a eles, né? Claro que quando eu comecei o processo da escrita do livro, principalmente de fechamento, eles já estavam lá, né, naturalmente, né? Eles só mudaram de lugar. Na verdade, quando eu comecei a pensar um poema ou outro, pensei em colocar como epígrafe pedaços, né, trechos dos 2 poemas, né? Mas eu pensei, não, esses poemas eles são centrais para o meu livro, então eles têm que ser as epígrafes principais do livro, né? Quando a gente vai fechando o livro, a gente vai entendendo, né, todo o processo, né? E nesse caso também as epígrafes, né? E outra coisa que também me fez
pensar, principalmente no poema do Alberto Caeiro, porque tem uma música, né, que na verdade o Vitor Ramil, né, é um compositor gaúcho, não sei se você conhece, ele musicou essa música, né, esse poema, na verdade, né, e é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida, né. Acho que toda a manifestação que eu quis colocar no livro, principalmente na primeira sessão, que se chama Fogo Fato, ele foi pautado nesse universo da música, né, do poema musicado, né, pelo Vitor Ramil. Que é um poema triste, né, um poema que não sei se você lembra exatamente, mas é um poema que fala de uma solidão extrema, né, que tá acontecendo uma festa, mas ele só ouve gargalhadas, né, ruídos de gargalhadas, né, que ele só vê sombras de luz, né, na fogueira da noite, né, mas ele tá escondido, né, ele tá dentro de um quintal, ele tá fechado nele mesmo, né. Quando o poema foi musicado, é um projeto de um amigo meu, lá de Maceió, o Chico. Então, ele chegou para mim, ele falou, Natália, eu tô com um projeto que é para musicar poemas de poetas alagoanos. Aí ele perguntou, você tem algum poema que você gostaria, tal? Você pode enviar algumas opções. Aí eu enviei, acho que 3 ou 4 poemas para ele pensar, né? Aí ele me devolveu justamente o Noite de São João, que me deixou muito feliz, né? Porque é um poema que eu tenho orgulho de ter escrito, né? Acho que tem poemas que a gente sente mais orgulho de ter escrito, né? Esse é um deles, né? Esse eu gosto muito mesmo. Primeiro ele me mandou uma versão, sem ser aquela versão que eu te enviei. Primeiro ele enviou uma versão só voz e violão, ele e o violão, que já era muito bonita, e depois ele convidou outros artistas alagoanos, né? Para fazer parte, né, dessa festa, e foi muito, muito bonito para mim. Eu só acho que um poema está pronto, né, meu, quando eu consigo parar e ler e entender completamente o poema. E eu só entendo os meus poemas quando eu entendo o som produzido por ele. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu mudaria de lareira para fogueira. Eu me chamo Natália Agra, né? Nasci em Maceió, Alagoas, em 1987 e moro em São Paulo desde o final de 2015. Sou poeta e editora. Publiquei os livros De Repente a Chuva, o meu primeiro livro de poesia, em 2017, pela Corsari Satã, editora que dirijo ao lado do meu companheiro e grande poeta Fabiano Calisto, e Noite de São João, né, que falamos hoje, Corsari Satã, também em 2020. Eu também publiquei o livro infantil Os Balões de Nise pela imprensa oficial Graciliano Ramos, em 2019. Sou uma das organizadoras da Desvairada, Feira de Poesia de São Paulo, e edito, ao lado do Fabiano, também a revista Despacho. Tá, eu vou ler a primeira versão, então. Noite de São João, para Emanuela, em memória. Estivemos aqui, alongados de imenso frio, nesta noite de São João. Chegamos pela manhã, lareira ainda quente, aquecida pelo canto da cotovia. Muito de nós dois pelos cantos fechados da casa, o quarto vazio e seus brinquedos, o móvel imóvel no furacão. Enquanto você esteve aqui, ocupou com pequenas palavras as borboletas. Agora eu vou ler a versão final, né? A versão oficial, né? Noite de São João, para Emanuela Helena, que se foi cedo demais, em memória. Permanecemos aqui, anestesiados de imenso frio nesta noite de São João. Regressamos pela manhã, lareira ainda quente, aquecida pelo canto da cotovia. Muito de nós dois pelos cantos fechados da casa, o quarto vazio e seus brinquedos. Enquanto você esteve aqui, ocupou com pequenas palavras as borboletas. Permanecemos aqui,
das borboletas. Permanecemos aqui.